pela vida do pastor desta igreja, pela confiança em estarmos transmitindo a palavra do Senhor. Sou grata a Deus por cada irmã, minha retaguarda, as irmãs da coordenação do ciclo de oração, que Deus continue abençoando. Já ouvimos o Senhor falando poderosamente, por intermédio dos nossos louvores. A nossa irmã Dimona, uma bênção de Deus. Amém. O Senhor continue te abençoando poderosamente. Amém. Glória a Deus. As irmãs que vieram ali comigo, nossa irmã Sulamita, nossa irmã Kátia, que o Senhor vos abençoe poderosamente. Amém? Vamos estar abrindo as vossas Bíblias no livro do profeta Joel, que é o tema da festividade, do ciclo de oração avivadas. Nós estaremos meditando nesta palavra nesta manhã. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Eu vou estar lendo o versículo de número 25. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2 e o versículo de número 25. Sabemos que Deus ele já tem falado por intermédio desta palavra, desse texto. Mas eu, orando ao Senhor, Deus, pedia que o Senhor viesse confirmar, embora já seja uma palavra conhecida e até ministrada, mas o Senhor Deus, ele conhece o que a sua igreja precisa. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 25, nos diz assim: Eu lhes devolverei o que perderam, por causa dos gafanhotos migradores, dos salteadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Versículo de número 26. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar, e louvarão o Senhor, seu Deus, que realiza esse milagre em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Amém? Livro do profeta Joel, conhecido como profeta menor, aonde nós sabemos que ele foi chamado para profetizar, ele sendo filho de Petuel, também profeta que pregava a mensagem do Senhor. Só que quando Joel ele vai ser chamado para ser profeta, ele vai ser escolhido por Deus para ser profeta, ele vai profetizar em um tempo em que o Senhor Deus já tinha determinado que haveria consequência para o seu próprio povo, por causa do pecado que estava se multiplicando. Então Joel foi um profeta que marcou o seu nome em um livro tão curto, apenas com 3 capítulos, e embora este livro seja curto, mas foi de uma grande importância para o povo de Deus. Joel, ele é o profeta que profetiza para que o povo viesse a se arrepender. Ele é o profeta que ele profetiza a esperança. Ele é o profeta que profetiza contra a frieza espiritual de Israel. Ele é o profeta que profetizou contra a grande calamidade em que o povo se encontrava. A Bíblia diz que ele começa a sua mensagem pregando nas ruas de Judá contra a frieza espiritual daquele povo. Haveria dias em que ele estava profetizando que eles não tinham mais alegria e o privilégio ou zelo pela própria casa de Deus. E isso levou o povo de Israel a viver durante anos em uma grande frieza espiritual. E todas as vezes que o filho de Petuel, que era Joel, profetizava, a mensagem dele era que se o povo viesse se arrepender em tempo, o que os céus havia prometido não desceria sobre a terra, não iria atingir as suas casas, a sua família, as suas economias, a sua saúde, se ele se arrependesse a tempo. Observamos que Deus, todas as vezes que quer punir, não porque Deus ele gosta de punir, porque o próprio Deus ele se entristece quando há consequência por parte do pecado do homem na sua própria vida. E quando Joel ele profetizava, ele pedia para que o povo voltasse a cultuar como cultuava antes. Ele começa o seu primeiro capítulo escrevendo, dizendo que ouça isto. Ele começa primeiro dirigindo a palavra para os líderes, para os sacerdotes,
para aqueles que zelavam da casa do Senhor. Eles diziam para que todos que habitam na terra, em toda a sua história, já ocorreu algo semelhante. Joel, ele está escrevendo no período em que eles estão atravessando por uma grande devastação na terra. A Bíblia diz que Deus, ele vai tocar exatamente no conforto do povo de Judá. Qual era o conforto do povo? O povo não mais apresentava nos cultos, que eram cultos de Pentecostes, os seus cereais, os seus vinhos, as suas cevadas, os seus trigos, porque estava negligenciando aquilo que eles já haviam aprendido há muito tempo. Eles não levavam para o culto aquilo que eles tinham que levar. Então Deus vai tocar exatamente aonde eles achavam que iria permanecer do jeito que estava. Deus então, ele vai tocar nas plantações do povo de Judá, que era o que gerava custo altíssimo, que era que gerava rendas, que era que trazia alimentos, que era que dava destaque de economia no meio da nação de Israel, que era com que fazia que as mulheres produzindo vinho ou uvas, elas não tinham mais o privilégio de ir pisar uvas, porque elas estavam deixando de cultuar a Deus e levar a parte dos vinhos, dos cereais para a casa do Senhor, para até mesmo ir para as outras festas tradicionais, que não era condizente com a vontade de Deus. Então Deus, ele usando o profeta para profetizar contra a frieza espiritual do povo. Toda frieza começa pequena, toda frieza vai nos afastar de Deus, tirando o nosso coração das coisas celestiais. É por isso que Deus vai levantar Joel, um homem pequeno, sem destaque, para profetizar para a sua geração, para o seu povo. E eu lhe pergunto, é fácil pregar para uma geração que conhece a palavra, que sabe dos princípios, que entende do que deve fazer e não faz na obra de Deus? Não é fácil. Não é fácil profetizar para quem já tem entendimento daquilo que ele está fazendo. Não é fácil liderar para quem sabe que está errado e continua fazendo. Não é fácil permanecer aonde você está, aconselhando, orando, jejuando, por quem não quer compromisso com as coisas de Deus. Não era fácil para Joel. Ele tinha que profetizar durante o dia para o povo que se encontrava nas praças. Ele tinha que profetizar durante a noite, porque dentro do templo não mais existia pessoas para cultuar. A Bíblia diz que os sacerdotes deixaram as suas funções, porque não tinha mais ovelhas para sacrificá-las. Porque não era porque o povo não tinha, era porque o povo tinha e não queria trazer para o sacrifício. Só que Deus está assistindo tudo. Deus está presenciando tudo que se passava dentro das casas do povo. Deus sabia o que era negligência. Deus sabia o que era aquilo que dava para o povo fazer e não queria fazer. Deus, ele sabe até onde é os meus limites. Ele sabe o que eu posso fazer na obra de Deus e eu estou negligenciando. Ele também sabe aquilo que eu devo fazer e não posso, porque as minhas condições não me permitem, seja física, seja psicológica ou seja financeira. Mas Deus estava levantando Joel, filho de Petuel, e ele profetizava dizendo: arrependa-se enquanto é tempo, porque Deus vai tocar aonde vocês acham que é conforto. A Bíblia diz que surgiu 4 espécies de gafanhotos e vai atacar as plantações do povo. Começando Joel escrevendo, dizendo que o primeiro gafanhoto é conhecido como gafanhoto cortador. O que é que esse gafanhoto cortador fazia na plantação do povo? O que ele fazia naturalmente, que parecia que não estava acontecendo? Ele cortava a planta ainda no começo, impedia o crescimento dela. Ou seja, Joel está dizendo: haverá um início de perda, haverá um início de prejuízo. Tudo começava pequeno, a planta nem saía diretamente, o gafanhoto vinha e cortava. Isso para os nossos dias espirituais Joel está dizendo: tem uma praga no meio
coração do povo, começando com uma pequena frieza. A frieza começa com a falta de oração, a frieza começa com a falta de jejum. Nunca se vê um crente frio, gelado, do nada. Primeiro ele foi dando alimentação a alguma coisa. Os pequenos inícios, os pequenos momentos, as pequenas horas, os pequenos privilégios. Aí foi entrando no coração. De repente a planta está cortada. Aí tem um crente frio. Joel está dizendo: eis que este gafanhoto é conhecido como gafanhoto cortador. É porque às vezes nós ouvimos muito isso sendo ensinado sobre os dízimos em que se ensinava naquela época. Só que quando nós olhamos para o contexto da história, Joel também estava dizendo que os gafanhotos vieram como uma punição e disciplina para o povo de Judá se aproximar. Mas quando nós olhamos para o sentido literal, por que estavam deixando o gafanhoto cortador entrar na plantação? Porque eles não estavam vigiando. E tudo que eu permito ser alimentado vai crescendo. Tudo tem um início, o início da perda. Gafanhotos cortador. É quando o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, perdão, se não me escape da memória, capítulo de número 2, versículo de número 15, o sábio pregador ele diz: cuidado com as raposinhas, são elas que causam grandes estragos. Verdade. Em outras traduções ele está dizendo: apanhai-vos as raposinhas. Ela chega de mansinho, como se não quisesse nada. No dia seguinte o agricultor ia nas vinhas e estava uma devastação. Chegava como que não queria nada, parecia que não estava acontecendo nada ali, mas no dia seguinte o prejuízo estava lá no meio da plantação. Ele está dizendo: cuidado com aquilo que se alimenta, que parece que não vai fazer efeito nenhum, mas vai te jogar na frieza espiritual. Nós estamos vivendo dias em que todos os dias são pregados em festividade de ciclo de oração, que nós temos que ser mulheres avivadas. Mas antes de avivar, Deus ele precisa restaurar. Mas antes de avivar, Deus ele precisa colocar algumas coisas no lugar. Ele conhecia os anos difíceis em que o povo iria atravessar, mas é que Deus estava dando oportunidade para arrependimento. Envia a primeira praga, gafanhoto cortador. O segundo gafanhoto era o migrador. Esse migrador, ele vinha em grande quantidade, consumia tudo. Deus já estava dizendo: aquilo que foi deixado na plantação, se vocês se arrepender, eu vou fazer com que o gafanhoto cortador, migrador, seja extinguido da plantação de vocês. Ainda dá tempo trazer aquilo que é para trazer para o culto. Ainda dá tempo de trazer aquilo que você veio fazer no culto. Aí a Bíblia diz que esses gafanhotos migrador, quando vinha em grande quantidade, em sentido literal, eram grandes problemas que se multiplicavam, problemas que não eram tratados, problemas que não eram solucionados, pecados que não eram confessados, aquilo que necessitava de vestimentas brancas. A Bíblia diz: quem é santo se santifique-se mais, quem é sujo se suje-se mais. Mas nós estamos pregando nesta manhã para uma igreja que acredita na restituição, para a igreja que acredita na restauração. E haverá restauração de Deus para a sua vida, haverá restauração de Deus para o seu casamento. O problema é que está se multiplicando lá. Os céus está dizendo: se você se posicionar, eu vou até o causador do problema e vou destruir. Eu creio, Deus. Se você se posicionar, eu vou até o gafanhoto migrador, aquele que vem em grande quantidade para te desestabilizar, e eu destruo. Deus, usando os lábios do profeta Joel, ele profetizava, e o povo continuava no mesmo erro, o povo continuava nos seus bel prazeres. Deus, ele restaura o que é cortado. Deus, ele restaura o que é migrado, o que é tirado. Mas o que Deus queria que o povo fizesse era tão somente
mente. Se posicione. Aleluia. Não permita com que este problema se cresça mais. Aleluia. Tome uma posição, mulher. Qual é a posição que Deus ele requer de mim e de você? Não alimente aquilo que Satanás, ele muitas das vezes tem se agradado. Uma pequena fofoca alimentada, um pequeno descuido alimentado, uma pequena falta de vigilância alimentada. Alimente a sua alma com as coisas que vêm do céu, que esse gafanhoto migrador vai bater em retirada. Eu não sei se você está compreendendo a palavra, mas a palavra que saía dos lábios do profeta Joel para aquele povo não era uma palavra de conforto, era uma palavra de confronto. Todo avivamento, antes de ser avivamento, começa com restauração. Não se pode ser mulher avivada com a casa bagunçada, com a vida bagunçada. Toda mulher avivada, ela tem que ser polida pelos céus. Toda mulher avivada não é avivamento que pula. Não estou falando dessa forma, estou falando da mulher posicionada, da mulher que olha para o problema e diz: eu não vou deixar ele adiante, não vou deixar ele crescer, eu vou ajoelhar e vou apresentar a Deus esse problema. É Deus, aleluia. Não era fácil para Joel pregar, porque o povo não queria ouvir aquilo que saía dos lábios dele. A mensagem de Joel era uma mensagem dura, e o povo não gostava e não gosta de mensagem dura. Verdade, Jesus. Que confronta o erro. Verdade. Que confronta o pecado. Verdade, O misericórdia. povo não gosta de mensagem que vai mexer na ferida para cicatrizar. Verdade. O povo estava acostumado no conforto. E a mensagem do profeta Joel desfez de algumas cúpulas. Olhava para o profeta Joel e dizia: não gosto desse homem que profetiza dia e noite sem parar. Ele dizia: pega as crianças, bebês, velhos, adultos e vá para o templo se lamentar, vai orar. Joel estava dizendo: não é tempo de você viver desapercebido por aí, é tempo de orar. A mensagem de Joel era: não é tempo de se reunir nas praças para passear, é tempo de orar. E como profetizava o profeta Joel, nós estamos nesta manhã clamando aos céus e dizendo: mulher, aleluia. Não é tempo de passeio, é tempo de oração. Não é tempo de shopping, não é tempo de gastar, não é tempo de perder tempo, é tempo de oração. A mensagem de Joel era dura, mas era verdadeira. Quer que ouça ou que deixe de ouvir, ele pregava. Quer que deixe de ouvir ou que deixe de aceitar, ele pregava. Ele dizia: temos que ser tratados, o problema tem que ser tratado, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso que os sacerdotes estão de luto. Não tem mais com que se alegre com este povo, o povo rebelde, povo desobediente. Há uma geração que Joel profetizava dizendo: só quer ouvir aquilo que quer benefício próprio. Não é tempo de vestimenta para se aparecer. Pegue pano de saco, se vista e vai se lamentar. O juízo está chegando sobre a terra. Ai daquele que o grande dia se encontrar desapercebido. Porque Joel profetiza para o templo da igreja de Jerusalém nos dias de Pentecoste que o Espírito Santo derramaria sobre a igreja. E Joel também profetiza a escatologia do que ainda vai acontecer e dizia: grande, terrível é o dia do Senhor que viria sobre a terra, ou virá sobre a terra. Ele é um profeta tão pequeno, mas tão grande diante de Deus, que ele profetizou o derramamento do Espírito Santo e se cumpriu em Atos 2. E ele também profetiza o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, que está ligado ao livro de Apocalipse. Então nós somos um povo abençoado, que estamos sendo nesta manhã alimentados pela palavra do Senhor. E quando Joel ele profetizava para que o povo se arrependesse, ele está dizendo: ainda haverá restauração. Mas
Mas volte a jejuar. Oh, Jesus, é verdade. Misericórdia de mim, Senhor. Verdade, Deus. Se vista com um pano de saco, que era um pano robusto, que todo mundo tinha acesso a vestir aquelas vestimentas. Hoje não é mais necessário você se vestir de pano de saco e se humilhar. Existe uma outra forma que o crente se humilha diante de Deus, deixando as vestimentas de orgulho e se humilhando aos pés de Jesus. Quando o profeta lhe prega dizendo: olha, nossos alimentos desapareceram diante dos olhos do Senhor. Já não há alegria e exaltação na casa do Senhor. Meu Deus. Os crentes entravam triste e saíam morimbudos. Meu Deus. Já não tinha mais a presença, já não tinha mais o óleo da alegria, já não tinha mais o vinho da alegria. O povo entrava do jeito que queria e saía da mesma forma, murmurando, dizendo: Deus não visitou. E a plantação está sendo levada pelos gafanhotos, cortador e migrador. Só que o povo também não dá ouvido à pregação de Joel. E quando eles menos imaginam, vem o gafanhoto devorador. Este gafanhoto, eles permitiam com que a planta ficasse de pé. E eles comiam só as folhas, enfraquecia, roubava todo o caule que existia na planta. Está a planta em pé, sem vida, sem força, um cansaço espiritual. Para pensar. Quantas pessoas dos nossos dias estão em pé com um cansaço espiritual que tem se arrastado por dias, meses e anos? As plantas, quando o gafanhoto devorador vinha, ele fazia questão. Vocês estão no culto, não estão? Vocês estão compreendendo a palavra que o Senhor está dando? Perfeitamente, Deus, aleluia. Joel profetizando, ele está dizendo: essas plantas estão de pé, só de pé, meu Deus, sem folhas, só de pé, sem forças, cansada, sem substância própria para sobreviver, roubava as forças espirituais do povo. Há um cansaço, a planta está em pé, está arrumadinho, mas não tem substância. Se vier o sol escaldante, ela vai morrer. Se vier dias e mais dias de sol, ela não vai ter vigor para permanecer de pé. Ela não vai ter vigor para permanecer viva. Joel está dizendo: se vocês ainda se arrependerem, eu repreendo o gafanhoto devorador que está tirando as suas forças de orar, que está tirando a vitalidade do crente, que está, aleluia, está te dando cansaço espiritual. Que cansaço espiritual é esse, Jesus? Que tem tomado a vida de muitas mulheres, gente. Não é porque você não pode se cansar. Eu não estou falando desse cansaço físico. Jesus, é verdade, misericórdia. É um cansaço espiritual, de Mona. É verdade, Deus. Que está nítido no meio da nossa geração. É verdade, Deus, misericórdia. Muitas festas, muitas reuniões, celebrações, muitos movimentos, mas é um cansaço espiritual. E o Senhor Jesus nesta manhã está nos ensinando, no intermédio dessa palavra. Eu não quero que você fique de pé apenas por estar de pé. Eu quero que você esteja de pé e com substância para permanecer. Eu não quero só que você esteja em pé e sem alegria de estar de pé, servindo, adorando, cultuando, dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso. Jesus está no ambiente, Jesus está na casa. Mas quando eu vou ler o livro de Joel, eu entendo que o problema do povo não era o gafanhoto. Aleluia! O problema do povo. Aleluia! O problema do povo, Ana
era. Não era o gafanhoto. O problema do povo era porque se afastaram de Deus. Eita Deus. A desculpa do povo em não trazer os cereais, os vinhos para a casa do Senhor era porque os gafanhotos estavam destruindo. Não, a frieza espiritual era porque se afastaram de Deus. E todas as vezes que eu me afasto da presença de Deus, eu me torno negligente com aquilo que os céus colocou nas minhas mãos. A minha casa vai sucumbir se eu não estiver de pé. É verdade. Os meus filhos vão sucumbir se eu não estiver de pé. E você sabe disso. Se eu me afastar da presença de Deus, as coisas não vão fluir do jeito que é para fluir. Joel, ele permanece pregando. Quando chegamos no capítulo de número 2, Joel está profetizando algo que ainda vai acontecer. Mas antes de avivar, Deus restaura. E todo avivamento começa no secreto. Nesta manhã o Senhor Jesus está te convidando a dar para Ele, a devolver no culto aquilo que você devolvia quando você entrava no início do seu primeiro amor. O gafanhoto devorador nesta manhã vai bater em retirada, porque os céus está enviando força, enviando vigor, te dando sustentabilidade, te dando alegria, te dando renovo, te dando restauração. A Bíblia diz que o último gafanhoto era o destruidor. O cortador vinha, acabava com as plantas que ainda estavam no começo. O migrador vinha em grande quantidade, consumia tudo, mas ainda ficava planta. Vinha o devorador que comia as folhas, enfraquecia as plantas. Aí chegava o destruidor, acabando com tudo que restava. Deixava a terra estéril. Esse destruidor, ele não só atacava o que restava, mas ele depositava na terra uma substância que aquela terra não iria mais produzir. Uma terra estéril. Olha o colapso espiritual da igreja de Deus, da antiga aliança do povo de Israel. Eles deixaram o cortador, o migrador, o devorador, chegou no destruidor, a ponto de destruir tudo, consumir tudo que estava, a deixar a terra estéril, infértil, sem produzir, colapso total. Não sente mais desejo de cultuar, não sente mais desejo de adorar, está morto vivo, não tem mais comunhão, não aceita mais nenhuma palavra sendo lançada sobre ele, não crê mais na palavra de Deus, está em uma decepção, em um caos total, uma vida espiritual seca, em desistência, perda de esperança. Mas o mesmo Deus que usou os lábios do profeta Joel para profetizar, e o que ele profetizou aconteceu. Aí chegamos no capítulo de número 2, versículo de número 8. Ele está dizendo: não empurre uns aos outros, cada um se mova na posição correta, rompem as linhas de defesa sem desfazer a formação. Deus estava dando estratégia, é para se mover na posição certa, sem empurrar ninguém, sem dizer que a culpa é da dirigente no ciclo de oração, sem dizer que você vai sair da casa do Senhor porque você não gosta do pastor. Não é para empurrar ninguém. Se mova, mas na posição correta, porque se você se mover na posição correta, Deus vai se responsabilizar em romper as linhas que
vai tremer com o seu avanço. Os céus vai estremecer. Há uma escatologia aqui nesse versículo, mas eu já creio que Joel estava profetizando para aquele povo, para a igreja contemporânea, e nós recebemos nesta manhã a frieza espiritual que te perturba. Não é por falta de pão. A frieza espiritual que te perturba não é por falta de vinho que tem dentro do templo. Ele está dizendo: se você se mover para a posição correta, se você voltar a trazer cereal, se você voltar a trazer vinho, os céus vão estremecer. Eu creio, vai se mover, vai voltar novamente a produzir, vai ter alegria de volta. O culto não vai ser um culto raquítico vazio. Você não vai ser mais alguém que vai esperar o cantor cantar para você sentir. Você não vai ser apenas alguém que vai esperar o pregador pregar para você se alegrar. Vai estar aqui, vai carregar a presença aqui, porque os céus se movem, mas eu tenho que se mover também. Profetiza Joel, profetiza Joel, profetiza Joel, profetiza Joel contra o pecado, profetiza Joel contra a falta de presença de Deus, profetiza Joel. A calamidade atual de Judá naquele tempo era uma chamada ao arrependimento nacional. A situação era desesperadora. Existia um profeta pequeno em Jerusalém profetizando: grande e terrível é o dia do Senhor. Grande e terrível é o dia do Senhor. Chamada ao arrependimento. Voltem para mim de todo o coração. Voltem para mim com jejum, com choro, com lamento. Não rasgue as suas vestes, rasgue os seus corações diante de mim. Aí Joel estava dizendo: quem sabe ele mude de ideia. Quem sabe ele envia as bênçãos em lugar de castigo. Quem sabe ele tira a dor do lugar que está causando e coloca alegria. Quem sabe ele fecha a cova. Quem sabe ele abre porta. Quem sabe ele repreende o diagnóstico ao contrário. Volte, se alegre, rasgue o coração diante de mim, porque ele pode mudar a direção. Não era porque Joel queria ser um profeta reconhecido. Não era porque Joel queria ser um profeta renomado. Não justifica aqui nenhuma das falas de Joel que ele utilizava para se promover. Aí quando o povo viu que a situação não tinha mais jeito, a Bíblia diz que eles se reúnem na praça, que eles se reúnem no templo. Os anciões, as crianças e até os bebês de colo nesse dia não se alimentaram e clamava dizendo: Deus de Israel, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia da nossa geração, da nossa nação. Você não tem noção do poder que é alguém se reunir para orar. Quando eu me reúno com a minha amiga para orar, o mundo espiritual se transforma. Vamos nos reunir nas praças, mas é para quê? Para assistir alguma coisa de animação? Não. Hoje vai ser diferente. Vamos mudar o roteiro. Vamos nos reunir para quê? Vamos jejuar. Até os bebês não vão tomar leite. Todo mundo hoje jejuma, porque a situação é precária. A situação é difícil. Tá gafanhoto, tá uma multidão de inimigos invadindo a nossa terra. Mas a bagunça foi até ontem. Porque a partir de hoje tem mulheres orando, tem crianças orando, tem ancião orando, tem sacerdote orando, tem líderes orando. Os céus estão se movendo. Deus toma os lábios do profeta Joel e ele começa a profetizar dizendo: eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores. Aquilo que o gafanhoto migrador tirou de você,
fez. Ele está devolvendo, está devolvendo, está devolvendo. O livro de Joel, capítulo de número 22, capítulo de número 2, versículo de número 25, ele está dizendo: estarei devolvendo que os gafanhotos, salteadores, destruidores, cortadores, e estou enviando. Aí ele está dizendo: vocês voltarão a ter alimento até se saciar. Vai ter alimento de novo. Vai ter alegria de novo. Vai ter renovo de novo. Se você se posicionar como serva de Deus, como servo de Deus, como mulher de Deus, Ele extermina o que está causando a tristeza. Se coloque sobre seus pés nesta manhã, por gentileza. Eu sinto a graça de Deus sendo manifestada aqui nesta manhã entre nós. Há uma presença de Deus viva na prática. Há uma presença de Deus, vai intercedendo que vai ter vida. A Bíblia diz que ninguém pode suportar o fogo que viria sobre Judá, o fogo destruidor. Mas eles se reuniram como vocês estão aqui hoje, todos com só pensamento. E Deus está visitando o seu povo nesta manhã. Deus está visitando a sua igreja. Deus está visitando o altar. Deus está removendo as cinzas. Deus está tirando aquilo que não é para ficar no lugar da presença. Aquilo que levou a presença de volta e tornou fora do lugar. Ele está dizendo: vai ter que voltar a presença para o lugar. Você não consegue andar sem a presença de Deus. Você anda sem dinheiro no bolso, sem dinheiro na conta, sem alimento na dispensa, mas você não vive sem a presença dele. Ele está dizendo: é até ontem, porque a partir de hoje eu estou devolvendo o vinho novo, estou devolvendo a alegria. Visita o teu povo com alegria, visita a tua igreja com graça, visita essas mulheres, Jesus. Traga renovo, refrigério, repreende todo destruidor, repreende todo roubador, repreende, Jesus, aqui agora, repreende todo mal, em nome de Jesus. Leia, desce aqui, vai colocando as mãos sobre a cabeça dessas mulheres aqui, por gentileza. Eu já vou entregar o microfone. Não é porque nós queremos ouvir barulho, não é porque nós queremos, não é nada disso, não. É que Deus, as irmãs também que estão aqui me retaguarda, vamos aqui marchar. As irmãs que têm a graça de Deus, começa a profetizar, porque aqui tem mulheres de Deus. Começa a profetizar, começa a profetizar. Começa a dizer que os céus estão devolvendo aquilo que foi levado pelo inimigo. Os céus estão guardando filhos de crente. Os céus estão guardando esposo de crente. Os céus estão guardando vida de crente. Praga alguma vai chegar na tua tenda. O sol não te florescerá de dia e nem a lua de noite. Eu quero arco, corpo, a lança, quero carro no fogo. Depressão, todo roubador de alegria, ele tira hoje. Toda desestabilidade espiritual, ele quebra hoje, ele desfaz hoje. Aqui tem mulheres que são batizadas com o Espírito Santo. Comece a se ligar com Deus aí agora. Ele está visitando
Jesus está repreendendo toda a guerra espiritual. Ele está repreendendo toda a tristeza. Ele está repreendendo todo o luto. Ele está repreendendo toda a obra contrária nesta manhã. O Senhor Jesus está trazendo alegria. Joel profetizando, ele está dizendo: vocês não viverão o luto, vocês terão em dobro alegria. Ele está visitando saúde de mulheres aqui. Todo diagnóstico de câncer, todo diagnóstico de câncer na tireoide, no colo do útero, ele está desfazendo de todo diabetes, de genética, de toda depressão. O Senhor está quebrando correntes, quebrando os correntes. Vai lá e dê um abraço naquela irmã de preto. Em nome de Jesus, eu estou entregando o microfone já, que Jesus está na casa. Ele está quebrando todo o laço. Ele está visitando a alma desta mulher. Está trazendo alegria de volta. Está trazendo alegria de volta. Receba refrigério, alegria. Você não vê este lugar em volta. Ele está trazendo alegria. Se mova na posição correta e o céu se move por você. Ele está trazendo alegria de volta, refrigério. Ele está trazendo ânimo de volta. Você não vai se trancar no quarto escuro e vai ficar lá não. Quem disse? Quem disse que é para fazer aquilo que a tua mente está mandando? Quem disse que é para você não mais vir à casa do Senhor? Ele está dizendo: eu trago alegria hoje, refrigério, e sejam mulheres avivadas. Que o Espírito Santo de Deus permaneça no nosso meio, trazendo alegria, refrigério, porque o Senhor Deus visitou a sua igreja nesta manhã, em nome de Jesus.